Então você tem o relatório de perfil em mãos e agora você sabe se você é um D alto ou executor, um I alto ou comunicador, um S, um C e assim sucessivamente. Quais serão os próximos passos? Uma reunião de validação para verificar se isso faz sentido para você ou não, embora essa metodologia tenha uma aderência de 97% ao seu perfil, pode ser que algumas coisas você ache que aquilo não faz muito sentido. Então é importante entender por que não faz. Algumas coisas, então, esses 3% ou 5% realmente não farão sentido e ver como a gente pode trabalhar. Ou não, é algo que você tem dúvida. Por isso que você precisa ter lido o seu relatório de perfil, principalmente depois as informações que você tem especiais sobre o seu perfil. A primeira parte do relatório que você recebeu é isso que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque ele mostra, por exemplo, agora eu vou falar o que é o DISC e vamos falar sobre cada um dos perfis, algumas características importantes para que você saiba como se relacionar com esses perfis. Então são informações relevantes sobre comportamento, necessidades, e agora você vai ser capaz de mapear isso dentro da sua organização. Por quê? Porque falar com um perfil igual ao meu é fácil. Eventualmente pode ser irritante, porque eu quero as mesmas coisas que a pessoa quer. E temos níveis diferentes dentro, né, de competências dentro do mesmo perfil. Mas é mais fácil falar com alguém igual a você, como eu, que sou D e C alto. Então eu sou pouco influente, pouco planejador. Eu tive que aprender isso ao longo da minha vida. Mas eu realmente busquei aprimorar os meus pontos fortes, que é isso que a metodologia fala. O Moulton, lá na década de 20, ele fez vários experimentos em uma prisão, porque na prisão há um superlativo do seu perfil. Então, o D alto, ele realmente é um executor muito forte. Um I alto, ele tem que se comunicar de maneira clara e rápida, porque você não morre. Por isso que os experimentos foram feitos principalmente em uma prisão americana e também com estudantes de psicologia. O Moulton foi um psicólogo americano que estudou de uma maneira estruturada, através de um método científico, toda essa questão dos perfis comportamentais que vem desde a época dos gregos, né, com os humores, existem pessoas mais coléricas, mais melancólicas, e aí como esses perfis interagem. É importante também saber por que a psicologia resolveu classificar as pessoas dessa forma, porque eu consigo resultados das outras pessoas, ou eu consigo o que eu quero da outra pessoa através do melhor do meu perfil. Então, se você vier falar comigo, eu vou olhar resultado D alto e dado, que é o de controle, um C alto, porque eu sou analista. Então, é mais fácil você vir falar comigo se alguma planilha, alguma base de dados faz sentido para conseguir um determinado resultado. Se você tiver um perfil comunicador, talvez você leve um tempo para demonstrar isso para mim. Então, você terá mais resultados mais rápidos comigo se você conseguir falar em dado e resultado mais rápido, por exemplo. É lógico que eu aprendi ao ver como as pessoas, usam seus perfis para obtenção de resultado e conversar com elas de uma maneira mais produtiva. É isso que vai fazer por você. Então, por isso que é tão importante você ler esse relatório, identificar quais são as suas características e validar isso na reunião de validação e, consequentemente, usar isso na sua profissão. Verificar se um ponto forte, se você realmente está utilizando de maneira adequada e o melhor do seu perfil, dentro das características que você pode usar na sua profissão, na sua posição hoje, para chegar na posição que você quer. E se você não tem resultado hoje, por que isso acontece? E como você pode reorganizar isso dentro das suas principais características. Vale ressaltar que o Moulton também, ele fala no livro dele, As Emoções das Pessoas Normais, de 1928, que não é tão importante olhar para um ponto fraco, mas um ponto fraco pode te levar ao fracasso. Então, se um ponto fraco não te traz malefício, eu não diria que ele é um problema. Foi o meu caso. O S baixo, o nível de planejamento que eu tenho resolve os meus problemas. Então, lógico que eu tirei certificação lá de gestão de projetos, tal, porque eu vivi a minha vida no mundo corporativo, mas eu não investi tanto nos meus pontos fracos, mas principalmente nos meus pontos fortes. Em relação ao ponto forte, então a metodologia fala que o ponto fraco, ele te leva ao fracasso, mas se ele não tiver malefício, não tem que investir nele, você não deve ou não deveria, e é uma escolha sua. A metodologia pode te ajudar a fazer essa escolha, mas o ponto forte,
você deve sim olhar para ele e encontrar uma maneira de usar isso na sua profissão. Inclusive, o relatório ele tem um percentual de utilização dos perfis. Então, se você é um D alto e está abaixo de 40%, significa que você não usa toda a capacidade que o seu potencial de ponto forte pode te dar. Então, uma pessoa que talvez não tenha um D alto, ela faça melhor essa função de busca de resultado do que você. Então, é justamente para isso que a reunião de validação ela serve. Aí, você está com esse relatório em mãos porque faz parte de um projeto dentro da sua organização. O que a empresa terá acesso? Às suas competências para plotar num gráfico para identificar quais perfis interagem melhor e como eles interagem para as buscas de resultados da estratégia da sua organização. Então é para isso que esse trabalho está sendo feito. Mas use esse relatório para reorganizar a sua carreira, para repensar talvez em alguns pontos críticos que você tem identificado e não sabia o que era. Talvez você consiga, e muito provavelmente você consiga identificar isso dentro do relatório. E a ideia da reunião de validação é sair com um plano de ação para que você realmente consiga estruturar um modelo ou realmente ações que levem você para onde você quiser. Então, os 4 perfis diz que eles são baseados nessas pesquisas do Moulton em prisões, por exemplo, em que você tem um superlativo desse perfil e ali você tem que mostrar quem você é, o seu ponto forte para conseguir sobreviver. Mas todos nós temos algo das 4 letras. Todo mundo tem um nível de resultado, tem um nível de influência, tem um nível de planejamento ou análise, né, ou controle dos seus próprios resultados. Então, é a junção desses perfis que vai fazer com que você entenda melhor quem você é, como você gera resultado e muitas vezes por que você não consegue o que você quer através do resultado que você dá. Então, o perfil D, de diretivo ou executor aí no seu relatório, ele está totalmente voltado para resultado, é extremamente competitivo e realmente busca persuadir as pessoas no relacionamento através do que é possível conseguir com o resultado A ou B. Então, para falar com um chefe, por exemplo, diretivo, você precisa ter resultados em mão. Então, alguém, por exemplo, uma pessoa com perfil planejador, que tem um chefe diretivo, tem um certo sofrimento, digamos assim, no relacionamento. Por quê? Porque a pessoa planejadora, ela vê muitos cenários. Isso é muito importante no mundo corporativo, tá? Mas um chefe diretivo, ele está muito mais interessado no resultado agora. Não que ele não tenha visão de planejamento, porque tem muitas pessoas que são D, que é o perfil principal, e o S, que é o perfil de planejador, ou P no seu relatório. Agora, uma pessoa que tem um P ou S mais sobressalente em relação às outras características de perfil, pode ser que sofra nesse tipo de relacionamento. Então, tá vendo como é importante você saber o seu perfil para saber que naturalmente, se você for um I alto ou C de comunicador, você vai usar de influência, de comunicação para conseguir o resultado que você quer daquela pessoa ou o que você quer daquele relacionamento. Então é importante que você comece a mapear dentro da sua organização quem são as pessoas D, I, S ou C, e é comum usar esse relatório, e muito provavelmente a sua organização fez isso, pegar as competências das pessoas, que é isso que vai para o mapa de competência, pegar as principais características, né, do D, I, S, C e plotar isso no mapa para fazer o melhor aproveitamento dos relacionamentos para que a empresa siga a estratégia que ela definiu. Então, isso é muito importante nesse trabalho. Certamente que para a organização esse é o principal, mas para você que recebeu um relatório completo do seu perfil, é interessante você saber um pouquinho sobre os outros perfis. Então, se o seu D é baixo, saiba que pessoas com D alto só vão olhar para você se você tiver algum resultado concreto para entregar para elas. E logo em seguida da descrição do perfil, que aqui no caso é o D ou E de executor, você verá algumas características importantes para lidar com esse perfil ou entender se você tem o D alto. Então, quais são os comportamentos dessa pessoa para um perfil D alto e D baixo e quais as necessidades
para falar com essa pessoa que você precisa de um relacionamento. E quando você não tem isso de um relacionamento, saber que isso não é o principal aspecto, né, quando você está se relacionando com alguém de um perfil diferente do seu. Aí você tem algumas características de um feedback. Então, diante de um feedback negativo ou positivo, como que esse perfil reage? Por isso que dá para saber quando a pessoa tem um I alto, um C alto. Existem, no final desse vídeo, a gente vai ver quais as possibilidades de interação entre os perfis. Aí existem perfis em que a pessoa é um D alto mesmo, ela só tem o D que se sobrepõe aos outros tipos, outras características de perfil. Agora, existem dois tipos, como eu, que eu sou D e C, então eu sou executor e analista. Então, para falar comigo, você tem que ter resultado e dado, ponto. É só isso que me interessa no relacionamento no primeiro momento. Lógico que eu aprendi a lidar com outros tipos de perfis, mas basicamente essa é a grande diferença. Se comunicar sem resultado, planejar sem dado, eu não vou interagir muito bem. Eu vou puxar da pessoa, tá bom, mas qual é o resultado que isso traz? De onde você tirou isso? Qual é a fonte? Você organizou esse dado diferente, né, de maneira adequada? Então, esse tipo de coisa é o que eu vou puxar da pessoa. E talvez ela se sinta meio incomodada, mas eu vou tentar fazer com que ela entenda que o tipo de informação que eu preciso para processar o que ela precisa de mim são dados e resultados. Então, existem subfatores desse auto-executor, que é importante você saber para interagir, mas principalmente se você for um D alto e se você tiver menos de 40% identificado no seu relatório. O que significa isso? Significa que você não atingiu todas as possibilidades do seu ponto forte. Então, por isso que há necessidade de uma validação dessas informações, por isso que existe a entrevista de validação. Aí você verá uma lista com pontos fortes relacionados a emoções, relacionamentos e atividades. Como o D, ele usa esses pontos fortes nessas três vertentes para obtenção de resultados. Então a autoconfiança faz parte desse perfil. Por quê? Porque tem que buscar resultado e, consequentemente, você tem que ter um drive bem direcionado, daí a autoconfiança faz sentido nesse contexto. Aí você tem os pontos fracos ou pontos a serem desenvolvidos também em relação a emoções, relacionamentos e atividades específicas desse perfil. Ó, em relação ao D, então são obstinados, né? Emoções. Olha lá. Podem se estressar facilmente. Então, lidar com essas pessoas significa que você vai ter uma reunião em que, se o resultado não estiver indo para onde aquela pessoa imaginou, ela pode bufar, ela pode demonstrar claramente que aquele resultado não foi satisfatório. Isso é um problema com você? Não, é com ela. E isso melhora muito os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós não temos controle sobre os outros, mas nós temos controle sobre o que nós sentimos em relação às situações. O outro pode estar atacado, pé da vida, não me interessa. Mas o que eu controlo são as minhas emoções e a minha capacidade de dar resultado dentro daquele contexto, dentro da minha organização. E por último, em relação ao perfil, é um resumo do executor, do diretivo, o que realmente leva ele a buscar resultados através dessas ações, da execução constante de atividades que levem ele para onde ele planejou. Então, ó, palavras-chave: resultados diretos e decisivos, né? Sob tensão. Isso é muito importante no relatório, você identificar no seu relatório logo depois das explicações. No desequilíbrio, ou seja, sob tensão, quando você está no cantinho, o D alto, no desequilíbrio podem agir com falta de respeito ao outro. Por quê? Porque demonstra insatisfação claramente. Então lembre-se, o problema muitas vezes, ou geralmente, não está no fato de conseguir ou não o resultado, é que aquela pessoa ainda não tem controle sobre as suas emoções ou sobre como ela reage às situações. Então agora eu vou falar rapidinho sobre cada um das outras três letras, porque você já entendeu como funciona essa parte inicial do relatório, e é importante que você dê uma lida
para que você saiba quem são, né, como interagir com esses perfis. E é importante também você ter esse resumo da metodologia, porque o DISC, esse relatório de perfil, é interessante que você olhe, por exemplo, pensa só, na antiguidade, sabe para que servia aniversário, o dia que você nascia? Para fazer um balanço sobre a sua vida. Tem gente que faz no final do ano, Natal, Ano Novo, que geralmente é meio bagunçado, né? Trabalho, festa de final de ano, tal, essa coisa toda. Família, né? A gente já tá meio esgotado, né, em dezembro. Então, talvez um aniversário, e se você faz em dezembro, mais um motivo, né? Ou logo no início de janeiro, se você é de Sagitário ou Capricórnio, né? Aí você já faz um balanço geral, né, desse ano, desse período de 12 meses, se você realmente evoluiu, se você está indo para esse caminho e, nesse caso, como você tem o relatório em mãos, se você realmente usou aqueles pontos fortes que você falou que usaria e se você identificou a utilização de algum ponto fraco que precisa ser trabalhado. Então, em relação ao perfil comunicador ou I-alto. Então, esse perfil em especial, ele usa de comunicação, extroversão, falante. Então, ele também demonstra um certo grau de insatisfação quando não consegue as coisas, como qualquer ser humano. Mas ele fala o tempo todo, ele pensa falando, ele age através da fala e da persuasão e da influência para conseguir o resultado que ele quer. Então, o principal aspecto dessas informações que vem logo em seguida, a descrição do I ou do comunicador, é como passar feedback para essa pessoa. E não aquele feedback formal de empresa, na verdade, feedback de qualquer coisa. Quando eu faço uma reunião com você e defino algum resultado, preciso falar com você, quero entender isso, aquilo, aquele tipo de coisa, significa que, não, você conseguiu ou não conseguiu. Então, são os feedbacks mais informais. E detalhe, hoje as organizações estão indo para o modelo de feedback informal, não mais sentar aqui numa cadeira diante do colaborador e passar um feedback formal. Existem organizações que fazem isso, eu particularmente acredito que isso é tão válido quanto os feedbacks que são dados no dia a dia. Mas é o feedback no dia a dia que eu estou falando principalmente. Então, como essa pessoa reage a um feedback, ou como você deve dar um feedback para uma pessoa comunicadora, de uma forma informal e descontraída. Por quê? Porque a comunicação é algo importante para essa pessoa. Então ela tem que entender que você está sendo sincero com ela, que realmente aquilo faz sentido dentro daquele contexto. Então cuidado, você fazer uma reunião formal com um comunicador, seria interessante fazer de uma forma mais descontraída do que se você tivesse que dar um feedback, por exemplo, para um D ou um C alto. E esse perfil em especial do comunicador gosta de causar uma boa impressão, são afetuosos na comunicação. Por quê? Porque eles gostam de conversar. Lembrando que nem todo mundo gosta. Na verdade, a maioria se retrai para a busca de resultado dentro da organização. Isso também está mudando em função da diferença de gerações dentro de uma organização. Você tem os profissionais mais sêniores, que são sim mais retraídos muitas vezes, embora tenham aqueles mais influentes, que é justamente desse perfil que a gente está falando, mas eles vêm de um histórico de organizações que não queria que eles usassem de feedbacks, né, além do formal, ou nem tinham feedback dentro das suas organizações. Então lembre-se que nem todo mundo tem essas características de comunicação tão afloradas. E pontos a serem desenvolvidos. Esse perfil especial, ele busca muita aprovação. Não que todo mundo tem que achar tudo lindo o que ele faz, não é isso não. Mas ao se comunicar, ele tem que se sentir bem e tem que sentir que as pessoas entenderam o que ele está falando. Lembrando que comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende, é o que você entende. Então eu estou falando esse monte de coisa nesse vídeo, eu preciso que você entenda pelo menos 60% para que a gente consiga fazer uma reunião de validação interessante, tá? Então lembra disso, eu posso falar com o outro, mas se ele não entendeu o que eu falei, eu vou ter que repetir e reestruturar o meu tipo de comunicação para que ele entenda. Isso está claro hoje porque existem teorias da psicologia que falam que nós somos divididos, além desses perfis, em pessoas auditivas, visuais e sinestésicas. Eu, por exemplo, sou completamente auditiva. Você fala comigo, eu estou prestando atenção. Em compensação, eu não presto atenção no todo. Eu brinco que eu tive que aprender com isso, mas se você estiver no chão, sangrando, e eu perguntar, você está bem? E você falar, estou, eu viro as costas e vou embora.
Aí você morre logo em seguida e alguém me pergunta, mas você não ajudou, Andresa? Pô, mas eu perguntei se o cara estava bem ou não e larguei ele lá. Por quê? Porque eu só ouvi, eu não entendi o contexto. E o visual, ele vê, então uma pessoa passando mal na frente de um visual, ele terá socorro imediato, porque vai lá, pega, né, vê o que está acontecendo, porque o visual, não, eu tô bem, a pessoa pode falar, eu tô bem, não. Enquanto o visual não tiver certeza de que visualmente aquilo, né, aquela situação não esteja controlada, ele não vai abandonar aquela pessoa. Já o sinestésico, ele com certeza vai ajudar e vai tirar aquela pessoa, vai tentar levantar, vai tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele entende toda a situação, ele sente toda a situação. Então isso é importante que você saiba que existem testes para isso, mas não é o contexto aqui, porque aqui a gente está falando de competências de organização, mas saiba que o processo de comunicação, ele vai muito além de falar, né, e o outro receber isso e o entendimento disso. Então a gente tem dado, informação e conhecimento. Transformar uma série de dados que eu estou falando aqui em alguma informação útil, que é o relatório, e algo que você conheça e use no seu dia a dia, tem passos a serem seguidos. Então não vai ser de um minuto para o outro. O principal ponto aqui do resumo do comunicador é que o comunicador ele pode se comprometer com coisas que ele não consiga entregar. Por quê? Porque ele não tem noção de dimensionamento do trabalho. Os outros 3 perfis têm uma melhor organização de dimensionamento de trabalho. Isso é muito importante na carreira, tá? Então o júnior não tem noção nenhuma. O pleno começa a ter, porque ele começa a ter mais atividades de entrega. E o sênior com certeza tem que ter noção de que ele consegue entregar aquilo que ele prometeu na segunda-feira. Então essa é a grande diferenciação entre os cargos, né, entre a hierarquia ou o processo de desenvolvimento dentro de uma empresa. O S, o perfil planejador, né, são pessoas calmas, tranquilas e que tem muito autocontrole, elas são racionais. Por quê? Porque essas têm noção total de dimensionamento. Então, se a pessoa falar que ela leva 5 minutos para chegar lá na padaria onde vocês marcaram de se encontrar, ela vai chegar em 5 minutos. Mas o I vai demorar 35 minutos para chegar e vai falar 5 minutos. Essa noção de tempo, de planejamento e de execução desse planejamento está neste perfil. E o principal ponto aqui, diante de um feedback, para um S alto ou para um planejador alto, o feedback deve ser formal, mesmo que seja um ambiente informal, se você trabalha numa empresa em que você não tem uma reunião de feedback. Mas assim, é importante que você pare o que está fazendo e olhe para essa pessoa e fale de uma forma estruturada, fale quais foram os erros e acertos. Em geral, são pessoas que aceitam bem você falar que, olha, você não acertou aqui. E ele vai responder, não, por quê? O que eu posso melhorar? Então, se você tem um P alto ou o S, né, de estável alto, você recebe bem o planejamento e consegue usar essa informação para melhorar aquilo que você não fez muito bem na primeira vez. E são pessoas que prestam atenção nas ações e nas atividades, né? Diferente do D alto. O D alto faz muita coisa, mas não faz com o nível de qualidade do S e do C, né, do P ou do A. Principais pontos fortes do S alto ou planejador: são calmos, são pessoas confiantes e confiáveis. O que elas falam realmente faz sentido, são pessoas racionais, são ótimos analistas sêniores, porque realmente entregam aquilo que prometem entregar. E isso no mundo corporativo gera credibilidade. Você conseguir entregar aquilo que você disse que entregaria, isso é fundamental nos dias atuais em que tudo muda muito rápido e você precisa mostrar resultado rápido. Pontos fracos ou pontos a serem desenvolvidos. Podem ter autoestima baixa. Por quê? Porque estão sempre analisando tudo muito racionalmente. E aí, quem analisa muito racionalmente tende a ser muito crítico ou crítica em relação aos outros e a si mesmo. Então, cuidado, né? Podem ser introvertidos em função disso, podem ficar mais introvertidos, né? E têm a tendência a examinar o tempo todo as pessoas, então podem vir a ser muito críticos com os outros. Isso realmente pode levar a relações não muito saudáveis, e aí as pessoas realmente se retraírem diante de um S alto. Sem falar que a competência nata do S alto também influencia muito a capacidade de entrega de resultado.
essa capacidade de montar cenários, de planejar, que é nata num S alto, não é nata, por exemplo, num D alto. Embora eu faça muitas coisas, eu não tenho a mesma capacidade de dimensionamento de um P, né, de um planejador ou de um S alto. E isso pode fazer com que eu me ressinta daquele resultado superior que um S alto tenha e eu possa achá-los arrogantes, né? E tá vendo como funciona essa questão de relação dos perfis? Aí um posicionamento que uma pessoa de P alto pode fazer para não causar essa impressão é ensinar os outros a ter uma noção de dimensionamento melhor. Né? É não através da crítica, mas através de como ensinar as pessoas a terem um ponto forte como o que ela tem. E sob tensão, o P alto ele pode entrar em desequilíbrio no sentido de como ele foi muito rude ou muito racional, pode magoar as pessoas. Em geral, magoa mesmo, né? Porque o planejador ele tem um foco, ele não está olhando o todo. E aí realmente pode gerar assim, algum desconforto. Então, qual seria um bom plano de ação? Perceber quando você faz isso, quando você é um P alto. Se você faz. Às vezes você é um P alto que já não tem esse problema sob tensão. Tem outros problemas que serão avaliados lá na reunião de validação. Mas é clássico que o P alto ele busque o equilíbrio de um modo geral para que ele consiga chegar no melhor resultado possível. Porque o D quer chegar no resultado, qualquer um, desde que tenha um resultado. O I também busca resultado, mas se ele puder usar através da comunicação, e o C de dados. Mas o S ele chega nos resultados através de um planejamento estruturado que os outros perfis não conseguem visualizar muito bem. E o perfil analista, ele é rígido, porque ele lida com uma quantidade de dados muito grande, consegue organizar esses dados de uma forma útil, mas são pessoas calmas, que realmente buscam resultado através de dados concretos. Eles não usam de muita percepção, diferente do I ou do C alto, né, do influente ou comunicador, que primeiro percebe as coisas e depois estrutura isso. O C é o contrário, aliás, o S e o C. Eles estruturam primeiro e depois eles buscam o resultado. Aqui, em relação ao feedback, são pessoas que preferem um feedback formal e tem que ser um feedback detalhado, que comece com a etapa 1, depois a 2, depois a 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque elas querem entender qual foi o problema e como resolver esse problema. Então, o feedback, e ele tem que ter algum dado relacionado que comprove, que corrobore aquele ponto negativo. Se você simplesmente disser que eu senti que não foi bem, aí vai ser um feedback inútil, né? Talvez sirva só para magoar essa pessoa de ser alto. Então você realmente precisa dizer quais são os pontos críticos e até dar uma sugestão de melhoria, porque é uma pessoa que também aceita bem. Em geral, os C altos são pessoas sensíveis que gostam, né, de ser confiáveis e ter relações confiáveis. Por quê? Porque elas realmente são muito sinceras. Em parte por isso que elas também podem se magoar muito e aí identificar quais são os gatilhos que geram esse tipo de sentimento ruim, porque nem todo mundo, ou a maioria de nós, não tem intenção de nos magoar. Nós somos o que somos e ferimos as pessoas nesse processo. Então, entender quem nós somos para não ferir as pessoas, principalmente, agora dando só um ponto importante, o livro do Molton, ele fala muito sobre carreira, como os relacionamentos eles se desenvolvem e tal. Na época que ele escreveu esse livro, não falava-se muito, por exemplo, de casamento, porque não existia nem o divórcio. Então você não tinha como avaliar se você estava bem ou não dentro de um relacionamento. Você simplesmente casava e ficava casado e não tinha nenhuma outra opção, né, em relação a esse cenário. Hoje não. Hoje os casais, eles, por exemplo, eles podem negociar quem lava a louça, quem cuida do filho, se vai ter filho, se não vai, tal, tudo é negociável. Então, você identificar quais são os gatilhos que geram esse tipo de reação ruim, da sua reação ruim, é muito importante para você melhorar as suas relações, mesmo que não seja só na carreira. Então, esse relatório, ele é muito sobre autoconhecimento e como você pode melhorar as suas relações como um todo. Então, o principal ponto a ser desenvolvido, ou ponto fraco, é com certeza essa questão de guardar mágoa, de se sentir mal com o que as pessoas falam, né? Porque como
como são pessoas voltadas para bons resultados, o padrão delas é muito alto, pode ser que ela se sinta chateada porque alguém que é menos do que ela falou algo que ela deveria fazer. Então, isso não leva a nada, isso não é importante no relacionamento. O relacionamento é chegar a um resultado, né? É realmente aquela história, né? Você quer ser feliz, então quais são as características que te levam a ser feliz no trabalho, na vida pessoal, nos seus relacionamentos como um todo. E pessoas com C alto, sob pressão, elas podem se calar e não falar aquilo que elas pensam ou que realmente pode melhorar uma situação dentro da organização ou se retirar. E aí tem dois problemas. Uma, se calar significa que você não se posicione e não diz o que deve ser feito para resolver aquele problema dentro da organização. E outra, se retirar significa que as pessoas podem olhar para você como alguém que não dá bola para aquilo. É justamente o contrário, você ficou tão contrariado ou contrariada que não quis se posicionar. Mas no mundo corporativo essa opção não é boa, a retirada. Existem técnicas de gestão de conflito que falam sobre conflito, sobre o confrontamento, sobre posicionamento, sobre retirada. A estratégia da retirada não é boa. Por quê? Porque demonstra para o outro que você não tem interesse em resolver aquilo. E não é verdade. Você não soube mostrar que você tinha interesse e como convencer as pessoas de que o que você está falando é importante. Então é isso que o relatório é importante para você criar uma ação em relação a esse sentido. E, para finalizar, quais são as combinações possíveis? O que você pode ser? Você pode ser só um D alto? Sim. Só um S alto? Ou P, ou A, ou C, ou I? Enfim, não importa se você é um grande executor, um grande influenciador, ou comunicador, ou planejador. Você pode ter um perfil muito destoante dos outros três. O que é mais comum? Ter dois perfis mais destoantes em relação aos outros dois. E ter um ponto forte mesclado, como o meu, por exemplo, um D alto e logo abaixo um C alto. E tem os perfis mais complexos, que eles têm três características que são niveladas. Então imagina que você tem o D, o S e o C em 45% e o I a 20%. Então, claramente você tem uma paridade com três perfis e só uma que talvez nesse caso seja interessante avaliar se esse ponto fraco deste perfil que você não tem desenvolvido muito, e geralmente destoa mesmo, você tem os três mais ou menos nivelados, né? E um que está muito abaixo, aí verificar se causa algum problema aí no seu desenvolvimento de carreira.